Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o silêncio, né? Durante o atendimento, o silêncio é dos assuntos mais importantes, né? Sobre a clínica analítica. A galera que está acabando de se formar, né? A maior angústia é ter que lidar com esse silêncio, né? Qual que é a postura do analista, como interpretar, quando interpretar, né? Então, precisamos saber lidar, né, com esse silêncio, porque ele faz parte, né? A sessão analítica, ela precisa dar esse espaço para o paciente, né? E o analista, ele entra em ação quando precisa fazer uma interpretação, né, para esse paciente. E o importante é não invadir o silêncio dele, né? Então, pode ser que exista aí um desejo, né, uma obrigatoriedade em dizer alguma coisa para preencher aquele vazio, ou dizer só por dizer, né? E para não ficarem em silêncio. Isso é uma angústia também que pode vir, né, do analista, né? E quem que reclama mais desse silêncio, né? São aqueles pacientes mais regredidos emocionalmente, né? Que têm mais dificuldades em lidar com essa angústia de separação, né? E quais os significados que esse silêncio pode ter, né? Que é além de necessário, além de muito importante, né? E que vai precisar ser interpretado e não evitado, né? Podendo inclusive gerar incômodo, né? Não só no paciente, mas no analista também, né? E ele acaba não permitindo esse silêncio. Então, o que é, né, esse silêncio? Então, vamos pensar assim: todo mundo conhece alguém, ou é o próprio, né? A própria pessoa que não consegue ficar quieto, precisa de alguma forma ficar falando, né, falar o tempo todo, né, de preencher esse espaço que está vazio. Uma pessoa sem limite, né, sem limite para esse silêncio e que realmente não consegue ficar calado. Então, para essa pessoa, o silêncio tem muito a ver com uma ruptura, com uma separação, né, com um corte. Então, simula aí você. Faz aí uma experiência aí. Ou imagina essa experiência. Todo mundo já deve ter passado por isso, com toda certeza. Manda mensagem para alguém que você ama muito, que você quer falar, né? E deixa essa pessoa responder no tempo dela, né? Mas compara com a sua ansiedade, essa ansiedade de retorno que você está tendo agora, no momento onde você manda essa mensagem. Qual que é o grau, né, da sua angústia? Qual que é o grau da sua ansiedade? Né? Que tamanho que é? Como é que você se sente com esse vazio? Né? Você se sente só? Você se sente abandonado, né, ou abandonada? E aí você percebe que essa pessoa está online, mas ela não te responde, né? Como é que você fica? Você fantasia situações, né? Traição, perda, abandono, com o que essa pessoa tá falando que não tá falando comigo, você tá sendo deixado ou deixada de lado, né? Então, como você fica ou como se fica, né, com a espera do retorno, a espera da resposta? Como é que é? Com esse vazio, como é que você lida com esse silêncio, né? Então, a capacidade de ficar sozinho, sozinha, ela é posterior a de estar abastecido de um vínculo, né? Ou seja, você fica sozinho depois de se garantir de que você não está sozinho, né? Mas como é que é isso? Então, a primeira condição de ficar sozinho vamos pensar numa criança, né? Imagina aí, você tem um bebê, ou você já foi um bebê, ou você imagina um bebê. Imagina aí, um bebê, ele fica sozinho sem a presença da mãe. Ele vai para a creche, ele vai para a escolinha, né? Não é mais interpretado para esse bebê como um abandono, né? Aí onde entra aquela questão que eu disse sobre o indivíduo regredido, entende?
ele não amadureceu isso ainda. Então, a presença da mãe não ser mais necessário acontece no amadurecimento, né? O valor da mãe, do amor, né? Não quer dizer que você não valoriza, mas você não amadureceu com esse sentimento ainda. E aí, o bebê que consegue, né, não é mais interpretado como um abandono, né? A presença da mãe não é mais necessária, né? Neste momento, acontece de fato um amadurecimento, né? O valor de tudo isso permanece neste bebê, né? A simbolização do objeto interno, que é suficientemente bom, que ambos carregam um com o outro, né? Então, essa criança está, de fato, suficientemente abastecida. E isso é construído nas primeiras relações objetais da criança. Então, quando o indivíduo não consegue suportar a ausência e o silêncio, né, acontecer, né, no meio desse envolvimento dele com essa comunicação, né, ele vai ter que lidar com a ausência de algo simbólico para ele. Da mesma forma que aquele bebê, ele já simbolizou, né, o objeto interno que ele é suficientemente bom, esse indivíduo ele não suporta, né? Ele vai ter também a sua ausência simbólica ali, né? E aí você, como um analista, né, não aguentar esse silêncio, eu sugiro que você fale com o seu analista, porque o analista também faz análise. A propósito, é de fato importante e faz parte da formação de qualquer profissional. Além da análise, precisa ter também a supervisão, né? E é importante você também dizer em supervisão a sua angústia, né? Então, essa angústia, ela pode ser mais sua, às vezes, do que do próprio paciente, de não suportar, né, o silêncio. Então, o silêncio, ele faz parte das relações, é importante existir, é importante você se analisar enquanto viver esse silêncio, permanecer esse silêncio. Todos precisam passar, né, pelo silêncio, digo especificamente dito aqui em análise, né, para fortalecer, né, o sentimento e ele conseguir elaborar, trazer essa angústia que incomoda, né? Então, eu espero ter contribuído, né, porque é um assunto que se fala muito quando eu faço as supervisões, é um assunto que se fala muito, então espero ter contribuído de alguma forma, né, com você que precisa lidar com esse silêncio, tá bom? Até a próxima!